Estamos iniciando mais um programa Boa Prosa na sua web TV, a TV inteligente. E hoje nós estamos recebendo este meu convidado. Ele é pós-graduado em língua portuguesa. Então não vamos cuidado com deslize. Professor da escola Maquinista Amaro Monteiro, nas disciplinas de inglês e língua portuguesa. Do you speak English? Poeta, isso eu sei demais, com 6 obras publicadas. Ele é membro da Academia Palmarense de Letras, presidente da Associação de Moradores de Nova Palmares e, atualmente, presidente da Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. O meu convidado é... Quem é o meu convidado? Boa noite, Luiz Antônio Marques de Mello, meu amigo particular, Lulica dos Palmares. Eu sou Nonato Baraca, como você bem já disse, professor, poeta, escritor, membro da Academia Palmarense de Letras. Estou como presidente da Associação de Moradores de Nova Palmares e atualmente como atual presidente também da Fundação da Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. Que beleza! Seja bem-vindo e nós gostaríamos, lógico, de saber se você podia fazer, Baraca, uma avaliação rápida dos seus 100 dias à frente da Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. Lulica, se me permite chamá-lo assim. Exatamente assim. Tem sido dias difíceis, principalmente em razão da pandemia do Covid-19, que tem nos impedido de atuar e também de colaborar com os nossos artistas, certo? Mas mesmo assim, o maior gargalo da nossa administração até então é exatamente a Lei Aldir Blanc, certo? Que tem nos impedido de trabalhar em razão de, primeiro, porque os nossos artistas estão ainda com muitas dificuldades. O montante destinado à classe artística palmarense por meio da Lei Aldir Blanc, ela foi insuficiente, certo? E os que foram beneficiados, muitos deles, eu posso até dizer que não foram de forma coerente. Mesmo assim, durante esses 100 dias, nós tivemos sim à frente realizando alguns trabalhos. Nós realizamos, por exemplo, o primeiro concurso literário com o título Terra de Cultura e de Grandeza, onde nós premiamos 5 vencedores e 50 deles com uma publicação totalmente gratuita do livro Antologia dos Poetas Novos. Também estamos realizando um cadastro dos artistas, renovando esses cadastros, avaliando esses cadastros e organizando para saber quem são os nossos artistas palmarenses, tanto na zona urbana como na zona rural. Que beleza! Mas a gente gostaria de saber, durante esses 100 dias, assim, também bem rápido, como você encontrou a Fundação e como ela se encontra? Nós encontramos a Fundação em termos de estrutura, certo? Estou falando assim de modo estrutural, em perfeito estado, certo? O Cine Teatro Apolo, o nosso maior tesouro, impecável, certo? A Fundação da Casa da Cultura também impecável. Porém, do montante que nós recebemos da Aldir Blanc, nós recebemos no cofre, nas contas da Fundação, um valor bastante irrisório. Nós recebemos cerca de quase R$500 mil, que foi destinado para o provimento dos artistas que estavam, porventura, afastados de suas funções e apenas encaixa cerca de pouco menos de R$1.000, certo? Só isso? Só isso. Meu Deus do céu. Como bem sabemos, né, a Fundação ela não se sustenta só, ela depende de repasse, depende de apoio, enfim. Mas nesse sentido, eu posso dizer que iniciamos a nossa gestão zerados. Nós entendemos que a Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho, como você bem colocou, presidente, ela tem autonomia financeira e administrativa. Porém, ela não tem receita própria e depende de repasse do município. E nós entendemos exatamente que é assim.
Sem o repasse do município, ela sozinha ainda não tem condições de se manter. Que eu acho que dentro em breve, não é, fazendo exatamente as cobranças de vida, tornando o Cine Teatro Apolo, ele exatamente não só para teatro, mas fazendo seus aluguéis, cobrando as suas respectivas taxas, se promovendo eventos, claro, ela vai depender um pouco menos, vamos dizer assim, do chefe do Executivo Municipal. Mas eu também tenho conhecimento. A Fundação Casa da Cultura, 100%, logicamente, depende de repasse público municipal. Mas pergunto também eu, lá, a Lei Aldir Blanc fora colocada exatamente para beneficiar os artistas, não é? Já houve, logicamente, essa divisão e as prestações de contas daqueles que foram contemplados. Essas contas já foram todas apresentadas, já existe reconhecimento já dessa prestação de contas. Quem fez foi a gestão passada ou quem vai fazer é a presidência atual? Veja, a Aldir Blanc, na gestão passada, ela beneficiou alguns artistas. Então, o repasse e a partilha foi feita pela gestão passada. Porém, é de nossa responsabilidade, gestão atual, realizar essa prestação de contas, que de acordo com o projeto de lei diz que deveria ocorrer 120 dias após a realização do pagamento, após a contemplação. A prestação de contas se daria 120 dias após a contemplação. E 180 dias depois da pandemia seria a contrapartida do artista. Porém, há poucos dias, o projeto de lei 795, ele prorrogou essa prestação de contas. Projeto de lei da União, né? Isso. Do governo federal. Isso. Prorrogou a prestação de contas. Ela está acontecendo, sim, de maneira um pouco devagar, por conta de que muitos dos cadastros que foram lá, muitos beneficiados, a gente não consegue encontrar, não entende como foi feita, a gente não vê claridade no processo que foi realizado. Vimos também que muitos artistas que deveriam ter sido contemplados não foram. Percebemos também que alguns que foram contemplados não poderiam ter sido contemplados. Então, é sim de nossa responsabilidade. Mas estamos fazendo tudo de acordo com como a lei pede, como a lei manda, um processo bem democrático e também de forma bem clara e transparente, né? Transparente. Presidente, pergunto eu, todos que foram contemplados, eles já apresentaram ou ainda faltam a apresentar, ou só uma parte, a sua contrapartida? Veja, não é tempo de cobrar contrapartida de artista, não é tempo. O projeto de lei é bem claro, é 180 dias pós-pandemia, mas não impede que numa ocasião ou outra nós convidemos esse artista, o empresário, o beneficiado, o ponto de cultura, a nos dar uma contrapartida. Foi como ocorreu na Semana Santa, que nós fizemos a nossa live cultural, o Retrato da Vida, uma peça teatral, e alguns parceiros que foram beneficiados pelo projeto da Aldir Blanc nos deram a sua contrapartida, cedendo luz, cedendo iluminação, som. Então, não é tempo, porém, aqueles que se disponibilizam a dar a sua contrapartida, a gente já vai se organizando. Mas existe destes contemplados, no elenco de contemplados, existe ainda artistas ou empresas que ainda estão devendo essa contrapartida? 90% ou mais. Nossa Senhora, isso. Quanto? 90% ou mais. É de muita responsabilidade, isso. Né? E deverá ser cobrado, que a gente chama a atenção, isso. Porque trata-se de recurso público da União. Nós entendemos que recurso público ele também pode ser do município, pode ser do Estado, pode ser da União. A gente quer dizer com isso que, logicamente, tem que ter responsabilidade. Sim. Mas aí eu digo da União, porque certamente a União, se existir, evidentemente, vamos dizer, uma apuração administrativa, se houver necessidade no futuro, quem sabe até de ser aberto um tal do inquérito policial, eu quero dizer uma coisa, isso tudo vai para a Polícia Federal e não para a Polícia Estadual, que para mim, pode ser municipal, pode ser estadual, isso. Pode ser federal, né? Mas me preocupo muito. Eu achei exatamente um percentual altíssimo, quer dizer, 90% dos artistas ou empresas que foram contempladas
com a lei Aldir Blanc, elas estão devendo a sua contrapartida. Trocando em moído, né, presidente? Para a gente dizer para o nosso internauta, para a gente dizer para o nosso assistente, a contrapartida é aquela história. É o cara que foi contratado para fazer um show. Então ele recebeu aquele benefício, mas ele tem que fazer a apresentação artística dele. É aquele cidadão que recebeu justamente como o empresário da luz, do som, da iluminação. Então, quando ele for convocado, em respeito, evidentemente, à condição sanitária e à autoridade sanitária que não permite, ele vai ter que prestar o serviço. A gente diz isso como alerta, né? Pedindo a Deus, rogando a Deus, que você que deve, que você que foi contemplado, eu até sugiro, procure o presidente que nós conhecemos, nós o conhecemos desde criança, muito democrático, para apresentar a sua contrapartida e se livrar, possivelmente, de uma responsabilização, não é tanto civil, como do aspecto criminal. Doutor, me permita só uma correção. Pois não. Não é tempo de contrapartida, certo? Certo. A gente não está cobrando contrapartida do artista. Porém, até então, quando foi prorrogado a prestação de conta, o que nós estamos cobrando, o que estávamos cobrando, era a prestação de conta do artista. Então ele foi beneficiado, então chegou a hora dele dizer como foi utilizado aquele dinheiro. Para que ele recebesse o dinheiro, ele preencheu lá um cadastro e disse que estava devendo aluguel, estava com problema no seu equipamento, então um recurso foi feito para isso. Então passou-se o prazo, então é hora dele dizer, eu gastei o dinheiro com isso e com aquilo. Porém, a PL 795/2021 prorrogou esse prazo de prestação de contas, mas não impede de que, se tiver tudo certinho, nos procurar e fazer sua prestação de contas. Sim, mas a minha pergunta, a minha dúvida, na verdade, é o seguinte: se eu me propus, fui contemplado, logicamente, gastar o dinheiro, eu vou prestar conta daquilo que gastei. Mas a minha pergunta é, para a apresentação de um show, que seria a contrapartida, e eu ainda não me apresentei junto à Fundação de Cultura, até porque ela não está cobrando, como se colocou, que o momento não é oportuno. Eu não vou conseguir, eu presto conta agora. Mas enquanto eu não fizer a minha contrapartida, eu não estou devedor, acorde à legislação? Sim, e vai prestar essa contrapartida futuramente. Certo? Quando puder, quando a gente tiver espaços para isso, quando a pandemia nos permitir. O que pode fazer no momento é, quando realmente precisar de uma empresa dessa, ela se disponibilizar para que haja essa contrapartida. Esperamos, então, uma grande oportunidade aí, né, para que isso aconteça. Mas, presidente, eu o conheço, não é, como um homem ligado à cultura desde que nasceu, não é? E nós sabemos que a cultura, ela evidentemente tem suas 7 linguagens. Eu queria que o senhor falasse, claro, nós entendemos que em 100 dias, nós sabemos, e com a pandemia está mais do que justificado, a impossibilidade de realização de eventos, principalmente que é eventos de massa e eventos que causam aglomeração. Isso aí a gente não está nem perguntando. Mas eu estou sonhando. Eu, como fazedor de cultura, eu também como ex-presidente daquela fundação, eu como um amante das coisas de Palmares, que torço diuturnamente para que dê certo, e estamos sempre inteiramente à disposição para fazer cultura, não é? Queria perguntar, o que é que a gente tem de projeto ao longo dessa administração, não é? Pelo nobre presidente, nessas 7 linguagens? Exemplo, no artesanato, o que é que se pensa exatamente com os atores, no cinema, que é a 7ª arte, a questão da música, a questão, enfim, da literatura, a questão exatamente dos movimentos literários, enfim. Eu sei que é muito difícil, eu sei que os recursos são mínimos, mas eu estou falando de sonhos. Sonhos é aquele que a gente sonha e também, evidentemente, se a gente vai realizar com certeza absoluta um percentual. Certo. O que é que poderia dizer aí para a gente? Nós iniciamos o nosso ano realizando esse concurso literário, o concurso de poesias, certo? E nós sentimos também a necessidade de realizar outros. Mas assim, o nosso maior sonho, assim que essa pandemia nos deixe trabalhar,
é realizar dentro daquele espaço da fundação, aquele espaço que rodeia a fundação, certo? Um ponto de cultura, onde possa ser exposto ali o artesanato, onde a gente possa realizar no final de semana um momento cultural, uma apresentação de um artista, a exibição de um filme, de uma obra plástica, um teatro. Peça teatral. Isso. Nós também estamos já em curso, nós pretendemos agora, assim, logo em maio, que se torne rotina o Cine Teatro Apolo, peças teatrais criadas por artistas palmarenses, texto e realização de artistas palmarenses. Também pretendemos tornar ali no anfiteatro da Praça Paulo Paranhos um espaço aberto para o artesão, para que ele possa divulgar o seu trabalho e como ali é um espaço que está sempre as pessoas indo e vindo, ele possa apresentar o seu trabalho. Porém, a gente espera que a pandemia, enfim, passe, que nós sejamos vacinados e possamos realmente fazer cultura. Acho aquele espaço ali, historicamente falando, né, o marco zero de Palmares. Tudo em Palmares começou exatamente nosso desenvolvimento. Ali. Aquele local é contemplado exatamente com a rodoviária que nós chamamos de estadual. Isso. Não é? É na entrada da cidade. É um cartão postal. E nós temos aquele espaço grandioso ali. E a gente sabe que tudo que fora realizado outrora naquele espaço ali, não é? Deu certo e dá certo. Então a gente faz votos, né? A gente torce, a gente também está se associando para que certamente aquele espaço ali seja voltado como marco zero. Marco zero do Recife. O marco zero de Palmares é ali. Ali a gente vai fazer São João de Raízes. Isso. Ali nós vamos fazer exposição, retretas de bandas musicais, apresentação de teatro, exposição de artesanato, fazer o São João de Raiz, o carnaval e assim por diante. Também dotar as escolas públicas municipais daquele espaço para a realização de seus eventos, presidente. De todos. E de todos. E isso é muito bom. Quando eu falei da escola municipal, era justamente porque a escola municipal, ela precisa sair de dentro das suas escolas, dentro da própria escola, do seu pequeno espaço e trazer quantos artistas, né? Em todas as linguagens, que ele mostra um trabalho até bonito dentro da escola, mas não tem a oportunidade de fazer uma exposição. De mostrá-lo. Então, aquilo ali, a escola A, B, C, da rede privada, da rede pública, os movimentos culturais, que utilize aquele espaço, que certamente será chamado o Marco Zero do município dos Palmares. Ainda no tocante do Marco Zero, é interessante, assim, o prefeito Júnior de Beto, Júnior Melo, ele ganhou de um amigo empresário 5 vagões de trens que vai doar à fundação. Então a gente pretende, quando assim permitir, que esses vagões eles façam parte de um projeto ali, se tornem os food trucks ali, para que as pessoas possam comercializar e no final de semana terem um lugar para onde ir, para se divertir culturalmente. Importantíssimo. Continuo dizendo, o espaço que nós temos hoje, que é o Pátio de Evento Luiz Gonzaga, eles distam, está lá no outro lado, né, na zona sul de Palmares, vamos dizer assim, mas esse espaço da rede ferroviária é justamente o nosso marco zero e com certeza absoluta vai ser muito visitado, vai ser muito aplaudida essa atuação e com certeza absoluta tem a aprovação do povo de Palmares. Estamos entrevistando o presidente da Fundação Casa da Cultura, Hermílio Borba Filho, o professor, o poeta, membro da Academia Palmarense de Letras, o nosso querido e amado artista, né? Baraca. A gente chama Baraca, eu estava até perguntando para não chamar Baracá, né? Mas é o Barack Obama nos Estados Unidos e o nosso Nonato querido Baraca em Palmares. Nonato Baraca aqui em Palmares. Nonato, ainda continuando, nós sabemos que Palmares, nestes 8 anos, podemos dizer assim, infelizmente, ou corrigindo 6, perdemos os grandes eventos, ou os eventos de massa. Eu continuo dizendo, eu adoro os movimentos culturais. Certo. Acho muito mais bonita a exposição de ciência, a exposição da feira, não é? Acho muito mais bonita a exposição, o teatro,
os eventos com os nossos artistas, como você colocou, com textos locais, a exibição dos cinemas, até inclusive dirigidos e feitos por cineastas daqui da nossa cidade, que esse é o movimento cultural, esse é o mais importante. Mas nós sabemos que, infelizmente, o mundo exige, geralmente dos gestores, eventos de massa. Eu não gostava muito quando presidente, não é? Eu não gostava muito de como presidente quando falava de evento de massa, por quê? Quando você faz um evento de massa, uma banda daquela leva 70, 80, 100 mil reais. Aí a gente não tem 10 mil para gastar com bacamarteiro. Uma banda daquela leva 100, 200, um artista 300. Aí a gente não tinha 20 mil para confeccionar a farda da banda municipal. Aí a gente contrata só um artista que leva 30, 40, 50 e você aí não pode de forma alguma contribuir com os artistas locais para fazer exatamente o lançamento dos seus livros, fazer as suas peças. E eu tenho certeza e conheço que a sua forma de administrar vai ser voltada com isso. Mas vamos fazer um comercial, eu vou fazer a pergunta. E o senhor responde no final. Mesmo sendo amantes da cultura, dos movimentos culturais, a Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho pretende resgatar o Forró Mares, o São João de Palmares, de grande evento, o Carnaval da nossa cidade. Pois bem, nós vamos aos nossos comerciais, 2 minutinhos. Você fica aí, no retorno, o presidente, nosso Nonato, Baraca Nonato, Nonato Baraca, assim a ordem, isso. Ele vai nos responder. Até daqui a pouquinho. Venha visitar o FEMALI Laboratórios, que fica no endereço Letácio Montenegro, em frente ao estacionamento do Bradesco. Ou agende a sua visita pelo telefone 3661-2878 ou pelo zap 997385110. Estou aguardando vocês. Visite Palmares, a terra de Ascenso Ferreira, de Hermílio Borba Filho e Murilo Lagreca. Hospede-se na pousada Marques de Melo, a sua casa em Palmares. Estamos retornando com o programa Boa Prosa. Ele é realizado na Web TV Unomaster, a sua TV inteligente. E a pergunta que eu havia feito, eu vou repetir para o nosso querido presidente responder. Movimentos culturais, sempre. Já está pautado, com certeza absoluta, já faz e vai ser a defesa geral, artistas locais da região da Mata Sul e tudo. Pergunto eu, mas a fundação vai cuidar, vai resgatar o Forró Mares, resgatar o nosso São João e o nosso Carnaval, a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição e outros grandes eventos de massa? Será que teremos isso? Presidente. Doutor Luiz Antônio, é até uma questão de honra fazer esse resgate. Porém, deve sim haver algumas ressalvas, como por exemplo, quando a gente fala de contratos, de grandes cachês, do número da participação dos artistas locais, devem ser revistos, os cachês desses artistas locais também devem ser revistos.
Mas a gente tem que prestar atenção, também tem que entender que grandes festas como Forró Mares, como São João, como Carnaval, como a festa da Padroeira, eles também geram renda ao município. O vendedor de cerveja, a cabeleireira, o vendedor de roupa, enfim, o rapaz que vende o seu churrasquinho, gera sim. Eu creio que a pandemia, ela nos ensinou algumas coisas, certo? A gente viu aí artistas de grandes nomes, certo? Precisando fazer live, arrecadar alimento, enfim, é hora de repensar. A gente vai sim, no decorrer do tempo, com muita responsabilidade, resgatar sim o Forró Mares, o São João, o Carnaval, porém com engajamento maior com os nossos artistas, que a gente sabe que tem competência. Interessante lembrar que nós só conhecemos, presidente, não é? Nós não, vamos dizer, a grande massa é a cidade de Palmares como a terra dos poetas. Mas existe, salvo engano, um projeto de lei de autoria do atual deputado estadual e também palmarense, não é? Que me esqueci o nome do danado, olha, palmarense eu esqueci, daqui a pouco a gente lembra o nome dele, deputado estadual, foi secretário estadual agora há pouco, não é? E ele é autor, como filho natural de Palmares, ele é autor de um projeto de lei que também, não é, nominou Palmares como a terra dos artistas. Aloysio Lessa, meu irmão Aloysio Lessa, você que nos assiste também, me desculpe, a memória, né? Sou um sexagenário e de vez em quando esse alemão chamado Alzheimer, ele quer atuar na gente, mas a gente briga com ele. Aloysio Lessa, não é? Deputado estadual, filho natural de Palmares, e ele tem esse projeto. Então, gente, presidente, nós não somos apenas a cidade terra dos poetas, nós somos dos artistas, e o artista é uma coisa muito grande, muito, né? Generalizada. Aí a nossa pergunta, nesse sentido, significa dizer que o senhor bem colocou, ora, se nós pudéssemos pegar os parcos recursos, miúdos que são, nós sabemos das dificuldades para essa finalidade e concentrar exatamente nas produções culturais, de um modo geral, né? Nas nossas comunidades culturais, nos nossos artistas locais, como você bem colocou, e repensar, já era um grande avanço. Agora, pensar nesses grandes eventos, nós entendemos também que ele tem que ser profissionalizado. A gente não pode promover um evento da envergadura do Forró Mares sem que a gente tenha a participação do Fucultura, da União, do Estado, da Impetu e de tudo isso. Não é? Agora, acredito sim, a mesma coisa o São João. O São João de Campina Grande, que diz que é maior do que o Caruaru, eu puxando brasa para a minha sardinha, maior do que o de Campina Grande é o de Caruaru, ambos são patrocinados pela Coca-Cola, pela Brahma, não é? Pela Impetu, pelo próprio governo, etc. Coisa e tal. Aí então assim, a gente vai nessa boa prosa falando que sim, eu sugiro, a gente torce que tem exatamente esse olhar. Esse olhar me agrada muito. Dizer que eu sempre também pensei assim, ei, não podemos deixar de atender os movimentos culturais locais, as produções culturais locais. Se sobrar, a gente pensa nas outras coisas. Não é essa a ideia, né? A ideia é exatamente essa, além de democratizar, valorizar. Certo? A gente também tem um intuito dentro da Fundação da Casa da Cultura, valorizar também os nossos artistas que estão distantes, que estão na zona rural, como por exemplo, um Francisco do Pandeiro. Muito bom, penso num cara, gosto, sou fã daquele sujeito. Então a gente pensa dentro desse processo democrático, permitir que artistas como estes também participem das grandes festas. Não é apenas valorizar o que é grande, ou então nomear como grande o que vem de fora. Palmares tem nomes importantes, grandes artistas, e a gente, dentro desse processo democrático, quer também, quando for possível, permitir essa valorização. Ô presidente, me lembrei agora que eu sei que o senhor deve estar sofrendo muito, também deve sofrer o chefe do Executivo Municipal, o presidente da Câmara, logicamente o presidente da Assembleia Estadual, não é? O governador Paulo Câmara e também o presidente, não é, da República, com a pressão, às vezes, das pessoas, não compreendendo que, às vezes, a gente tem que procurar, criar a forma de criar o chamado, né, a renda, vamos colocar desemprego e renda.
Aí, às vezes, nós não temos o emprego. Nós temos exatamente que proporcionar uma forma de o cara conseguir a renda dele, né? Um evento desse bem colocou, economia informal. Isso. O cara vende a cerveja, vende o churrasquinho, não é? O outro vende o cigarro dele, o outro vende a bebida e assim por diante. Aí eu me lembrei agora, para quebrar o gelo, e a gente em seguida volta, né? Em 1964, o doutor Arraes fora infelizmente deposto. Uns chamam movimento revolucionário, né? Outros dizem que foi exatamente o golpe militar. Eu opto pelo segundo, a ditadura militar, a era de chumbo, não é? Eu opto por esse caminho. E então, evidentemente, nos idos de 64, o doutor Arraes tinha como vice, o seu vice era Paulo Guerra. E Paulo Guerra, com exatamente a deposição do doutor Arraes, ele teve que assumir o governo. E eu me lembro de uma passagem política, conta essas histórias, que diz que ele, ao assumir, levou pressão de tudo quanto foi gente. Os aliados, aqueles que torciam, aqueles que faziam e deixavam, atrás de emprego. Eu quero um carro comissionado, me arrume um contrato, meu filho está desempregado. Isso acontece em todo o Brasil, normal. É uma confusão desgraçada, já é normal, né? Já é normal. Então, o que é que acontece? O Paulo Guerra já estava que não suportava mais e um deputado, vou dizer o nome porque isso é verdadeiro, ele é falecido, ambos são falecidos. O pai, de quem eu estou falando, Ribeiro Godoy, era deputado em 1964, e este jovem, que a posteriori foi deputado também estadual com o mesmo nome. Não é? Ele já justamente, Ribeiro Godoy filho. Então ele chegou naquela oportunidade, não é, para quebrar o gelo, e disse com a carta, levou uma carta do pai dele, que era deputado, que era do governo, e disse, olha, eu estou começando minha vida, eu sou um estudante e eu estou precisando de um emprego, de uma vaga. O Paulo Guerra, já aperreado, nervoso, bateu na mesa e disse, meu filho, não cabe mais ninguém. Eu não tenho mais espaço para ninguém. Eu não tenho mais o que fazer. O que eu verdadeiramente tenho, a única vaga, você tem uma ideia, a única vaga que tem aqui, que sobrou, é a de vice-governador. Aí ele disse, então me nomeie nessa que eu quero, eu não faço questão nenhuma. Aí eu pergunto a você, Nonato, deve ser também, né? É tanta gente humilde, precisando, necessitando, atrás dessa situação, mas a gente tem que lembrar que a gente vai gerar movimentos para gerar renda, né? Mas emprego não tem para todo mundo, né? Eu até me sinto constrangido, porque assim, a gente tem recebido muita gente na Fundação. Currículos demais, né? Currículos, e a gente tem aberto as portas da Fundação, tem conversado com todo o segmento cultural, desde do primeiro dia. Eu sou testemunha disso. Nós temos recebido todo o segmento cultural, conversando, ouvindo, debatendo sobre projetos, e muitas das vezes as pessoas nos procuram simplesmente pelo fato de ter um emprego, uma oportunidade. Que é exatamente o que a gente entende quando aparece realmente o início de um governo. As pessoas pensam que temos empregos, enfim. E a gente sabe que o momento não é oportuno, apesar de sabermos também que temos muita gente desempregada no Brasil, na nossa cidade, no nosso município, enfim. Neste caso, aqui em Palmares está muito pior do que no golpe de 1964. Sim, sim. Por quê? Naquele tempo, tinha surgido a vaga do vice, que assumiu a governadoria, né? Mas aqui a gente tem o nosso Luciano Rodrigues, que é o vice, graças a Deus, está inteiro e vice. Então, nem a vaga de vice tem, né? Está inteiro e... Graças a Deus, contribuindo aí. Com certeza, e trabalhando de forma discreta, porém bastante empenhada. Exatamente. E nós o conhecemos. Presidente, veja bem, vamos, logicamente, tratar agora do nosso último assunto, que é essa live solidária. Eu tenho observado exatamente a mídia, muito boa, né? Ela tem chegado nos 4 cantos e já está sendo considerado por alguns, espero que seja, evidentemente, não é? A maior live do Brasil. Que coisa bonita. Eu queria que o senhor falasse dessa live, o que é que vai acontecer, as pessoas que contribuíram, sei que não em todos, como é que ela vai se processar, né? Como é que ela vai acontecer, de que forma.
que a gente falar sobre a live solidária. Bem, a Live Solidária... O objetivo dela, né? Certo, somos um só coração. A Fundação ela entrou como um apoiador dessa live, certo? Que foi nos apresentada pela TV Raiz, através do nosso amigo Serginho, e nós entramos com um apoio. Eu levei o projeto junto com o Serginho para o Poder Executivo e o prefeito também se dispôs a colaborar. Também levamos para o Legislativo e o presidente, Fernando Godoy, também se dispôs a nos ajudar. Mas o que é o projeto Somos o Só Coração? Eles ajudaram de que forma? Para ficar bem claro, né? Certo. O prefeito colaborou junto com o Fernando Godoy, como pessoa física. E, claro, certo? claro. Eles doaram uma moto, uma Honda Pop, certo? Isso. E nós estamos rifando a moto. O bilhete ele custa R$10. Estamos com um stand na Praça Paulo Paranhos. Então, quem adquire o bilhete está concorrendo a uma moto Honda Pop 0. E o que nós fizemos? Nós realizamos um cadastro, cerca de 100 artistas fizeram um cadastro, e estes são aqueles que realmente estão sem poder trabalhar, sem ter o seu provento. Então, demos a cada um deles um montante de 25 bilhetes, que ao vender, daria R$250. Esse dinheiro já é do artista. 5 cestas básicas, no mínimo aí, Isso, não é? isso. Já ajuda aí, por exemplo, em Com termos de certeza, cestas básicas. com certeza. É isso que eu digo, inteligente o procedimento. Ele vai render muito mais, porque colocou o artista para trabalhar, ser valorizado, e quem estiver contribuindo com esta live, comprando o bilhete, também estar exatamente tendo uma possibilidade, a oportunidade de até sair vencedor e ganhar uma moto. Quanto custa uma moto dessa? Em média, 8.500, Quer dizer, é um presente muito bom, R$8.500. Então, se você contribui com apenas R$10, você poderá ser o vencedor deste sorteio e ter um prêmio aí de R$8.500. Pergunto mais uma vez, lembrando, esse dinheiro que o artista vende, esses 25 bilhetes, o que dá R$250. Esse dinheiro não retorna para a fundação? Não, é o dinheiro do artista. Ele já tem R$250 mil. Porém, se ele quiser vender mais, aí esse dinheiro ele volta para um grande rateio, que será dividido no final da live. A nossa intenção é que você, que está nos assistindo, compre de um artista. Você estará ajudando a ele. Mas se quiser comprar na Praça Paulo Paranhos ou nos pontos de venda, esse dinheiro vai para uma conta que no final será dividido de forma igualitária para aqueles que estão no cadastro. Nós estamos com Pix, com depósitos, estamos também com algum ponto de arrecadações. Então, doe do jeito que você quiser. É através de Pix, é através de um quilo de alimento, uma cesta básica. Essa é a maneira que a gente encontrou para ajudar os nossos artistas. A gente, Juninho, poderia até colocar aí, não é? Exatamente, né? Fazer constar a possibilidade. A gente está aqui conversando, na boa prosa, sim, né? Sim. De colocar o Pix, de colocar talvez o número da conta, se houver possibilidade, a gente vai fazer isso. Se não, a posteriori, a gente informa justamente o Pix. Ei, é aquilo que você pode contribuir, porque além da moto, você pode contribuir financeiramente e com gêneros alimentícios. Deixa na praça, tem um stand lá montado, deixa lá sua cesta básica, seu quilo de alimento, compra o bilhete e participa. A gente também está visitando, junto com os próprios artistas, com a comissão que foi criada, alguns amigos parceiros, estamos indo nas lojas, alguns empresários, e eles estão nos ajudando da maneira que pode, certo? A gente não tem cota, certo? O artista, o empresário, o comerciante, ele colabora da sua maneira. A gente sabe também, doutor Lulica, que a pandemia afetou todos os segmentos, todos os setores. Então, eu costumo geralmente dizer que nós não estamos no mesmo barco, mas nós estamos no mesmo mar. Tem alguns que estão de iate, tem outros que estão em veleiros, mas tem gente que está numa jangada e tem gente que está se afogando. Com certeza absoluta. E há de convir também que o poder público, né, é bom que se entenda, ele depende de repasse do governo federal, principalmente as cidades do tamanho de Palmares e adjacências. Porque nós compreendemos, e no momento que você vive basicamente de FPM e vive de ICMS,
e nós também, as lojas estão fechadas, não há movimentação no comércio, não há venda, esses valores são reduzidos. Vão achatando, então o município também vai recebendo menos e podendo fazer menos políticas públicas também. Mas a pergunta final também seria, ou será, o artista recebe os 25 bilhetes, ele em vendendo, esse dinheiro já é do próprio, mas aí nós entendemos que vamos ter outras doações, vamos receber gênero alimentício, e ele vai participar também desse rateio. Vai sim. Além desse bilhete, que é a maneira de incentivá-lo para participar. E depois, quando terminar, tudo que for arrecadado é dividido de forma igualitária. A live ela vai durar 4 dias, sim, de 6, 7, 8 e 9 de maio. Certo? Considerada a maior live do Brasil, com participação de mais de 40 artistas palmarenses, exceto com 2 participações também de um palmarense e do nosso amigo Marquinhos Maral, que vem abrilhantar a festa sem cobrança de cachê, só para nos ajudar. Então, é um evento grandioso, histórico, e, como a gente diz, a maior live do Brasil, em prol desses artistas. Quando o senhor falou nessa questão de poder público, eu gostaria, se me permite, de dar um esclarecimento. A gente tem escutado aí, por que não a Fundação ela não oferecer um auxílio emergencial para esses artistas? Por que a Prefeitura não aportar ajuda para esses artistas? Nós temos em Palmares cerca de 65 mil habitantes. E não são apenas os artistas que estão passando por dificuldade. Essa foi a maneira que o grupo artístico encontrou para se ajudar. E a gente, como Fundação na Casa da Cultura, não podia ficar de fora. Acho interessante, e aquela história, né? Existe aquele dito popular, muito mais importante, de que levar o peixe para o cidadão é justamente fornecer-lhe a vara e ensinar até as técnicas de como pescar. Porque nós sabemos que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, infelizmente, ele não pode manter efetivamente o abono emergencial, programas sociais, não é? Sem você entender que se o município não arrecada, não produz, não tem renda, um dia vai faltar o dinheiro do servidor público, um dia não vai se ter dinheiro mais para aplicar em saúde e educação, nem nada mais. Agora, entendemos sim, até fica a sugestão que eu tinha um sonho, mas não consegui realizar, né? Apesar de 3 mandatos na Câmara de Vereadores de Palmares, fizemos sim uma chamada Lei Lulica, que obriga a contratação de 30% dos artistas locais em todos os eventos promovidos pelo município. Né? E eu aqui, com certeza absoluta, a gente vai verificar e tem certeza absoluta que é o mínimo. Mas o presidente aqui presente já demonstra o carinho que tem pelos artistas locais. Vamos fazer pelo menos 50 ou 60. Temos também, vamos cobrar disso, um projeto da gente que veiculou, que é lei sancionada, né? Que as emissoras de rádios, de televisão como a nossa, que depende exatamente do alvará de funcionamento do poder público, que é uma concessão, que tem a lei municipal que diz que executem em suas programações pelo menos 30% das obras dos artistas locais. Eles também não obedecem. É lei. Se não obedecer, pode acontecer. O poder público dizer, não vou renovar sua concessão. E a lanchonete, se o bar, o restaurante, a pousada, a emissora de rádio e de TV que não tiver o seu alvará de funcionamento, e poder discricionário do chefe do executivo, ele poderá não funcionar. E a gente faz votos que isso aconteça. Mas qual é a minha sugestão, presidente? Para o senhor cobrar, e eu vou ficar muito feliz que isso aconteça na sua gestão, até o nome da lei tem, chama-se Lei da Zabumba. Lei da Zabumba. Aí é diferente. Explico dizendo, o que é a Lei da Zabumba? A Lei da Zabumba seria exatamente para um projeto de lei, logicamente, de autoria do chefe do Executivo Municipal, porque dispõe sobre matéria financeira, não é? Mas a Lei da Zabumba, ela seria o seguinte, não só para os artistas, todas as linguagens. É aquele artista que ao completar 60 anos de idade, 60, ele não contribuiu para o INSS, ele não teve nenhum recurso, ele não teve nenhuma aposentadoria, aí a partir dali, um Everaldo Souza, que já está no céu, por exemplo,
não é? Um grande artista feito um Zitarão foi embora e outros, para quem não tem. Aí qual era a ideia? Era um abono social e a contrapartida dele. Se ele é um poeta, ele dá exatamente a sua contrapartida literária. Se ele é um músico, vai lá ensinar na escolazinha de música. Se ele é um artesão, ele vai lá ensinar como fazer o boneco de barro. Eu acho bonito, vai ser o nome, viu? A Lei da Zabumba. Fica aqui essa sugestão para que o senhor realmente pense nisso. É diferente. Não é abono emergencial, nem está mantendo ninguém. Seria exatamente para contemplar. Explico até. Camarão, um dos maiores sanfoneiros da história de Caruaru, do Brasil e do mundo, quem salvou foi um projeto estadual, que ele ficou recebendo como se fosse esse benefício, mas em contrapartida ele dava aula de sanfona nas escolas. Não é? Eu vou pegar um gancho quando fala da contrapartida e também do auxílio emergencial, que a Lei Aldir Blanc, que até o momento é um auxílio emergencial, tem um projeto de lei, o 1518/2021, da autora Jandira Fegali, que já está aprovada, está esperando só a sanção do presidente, que vai tornar a Aldir Blanc... Mas a propósito, interrompendo o senhor, ela é de qual partido? Jandira Fegali, sabe dizer ou não? Não. É PCdoB. Para brincar, né? Para quebrar o gelo, ela chega de onde for. O projeto de lei dela, certo, torna a Aldir Blanc algo que é uma continuidade. Não vai ser mais uma emergência, é algo que vai dar uma continuidade e tem cerca de 3 bilhões para ser destinado à classe artística. Pouco notícia boa. E que... Inicialmente é 3 bilhões, mas depois vai depender do PIB. Então não é mais uma questão de auxílio, é uma garantia artística, cultural para os municípios. Então a União envia para o Estado e, por conseguinte, para o município. Muito bom. Presidente, infelizmente, chegamos ao final dessa entrevista maravilhosa, não é? E a gente sabe, se fosse para falar de cultura com esse cidadão aqui, eu costumo dizer, a gente ia levar umas 2 semanas e não terminava ainda. Programa. Então eu deixo esse espaço para suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer a você, amigo internauta, que nos assistiu, que nos acompanhou. Agradeço ao meu amigo particular, doutor Luiz Antônio Marques de Mello, meu amigo, a todos que fazem a equipe aqui da TV. Unomaster, né? Unomaster. E também a equipe que está aqui presente da Fundação da Casa da Cultura, a minha amiga Shirley, a minha amiga Welitânia. E também dizer que a gente está de portas abertas, muito feliz, certo? Inclusive, a gente está agora em maio, agora, no próximo dia 9 de maio, que é a lei que nos obriga a comemorar o nascimento de Ascenso Ferreira. Estamos inaugurando a sala de Ascenso na Fundação da Casa da Cultura. E bastante feliz por ver... Semana Ascensão, né? A Semana Ascensão. Isso. E também bastante feliz por ver Palmares despontando na cultura. Eu faço só uma menção ao nosso amigo Manuel Carvalho, que foi homenageado no Galo da Madrugada esse ano. Então, Palmares, o maestro Mansinho, como a gente chama aqui, Manuel Carvalho, regente da Orquestra Sinfônica em Brasília, clarinetista da Orquestra Sinfônica, um grande músico e homenageado pelo que muito nos orgulha. Então eu só tenho a agradecer por esse espaço, por essa oportunidade e dizer que o presidente da Fundação da Casa da Cultura nada mais é do que um amigo da cultura, certo? É só um cargo que tem dia e hora marcada para finalizar, mas o amigo nonato, o poeta, o escritor, o professor, está à disposição 24 horas por dia. Amigos, infelizmente chegamos ao final de mais um programa Boa Prosa. Hoje, essa entrevista palpitante com o presidente da Fundação Casa da Cultura, Hermílio Borba Filho, o nosso querido Baraka Nonato, que nós ficamos muito felizes e agradecidos a ele, dizendo que a TV Unomaster está também 100% de portas abertas para justamente difundir, promover todas as políticas públicas culturais. E lembrem-se, o tamanho, a sua visão depende exatamente da altura da montanha que você sobe. Portanto, não tenha medo de altura. Até o próximo.